Ok, vamos então arrancar com este webinar, com o terceiro webinar. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos então a este webinar de abordagem ao ciclo de vida de projetos BIM. As questões que queiram colocar no som, aliás, as questões que queiram colocar durante a apresentação podem-nas fazer no chat, que no final eu irei dar uma atenção a essas mesmas questões que queiram colocar, respondendo por essa via, ou diretamente depois a cada um dos que tiver colocado então essas questões. Portanto, eu aproveito para referir que os vídeos das sessões anteriores, a primeira dedicada aos processos BIM em projetos de arquitetura e a sessão BIM em projetos de estruturas, já estão disponíveis na nossa página da MyTeam, no separador das notícias. Caso pretendam esclarecer outras questões, pôr esclarecimentos adicionais sobre os processos BIM, os serviços da MyTeam para as vossas áreas de atividade, ou como é que a transição dos processos tradicionais para os processos integrados mostrará maior competitividade e capacidade de resposta, contactem-nos, coloquem-nos questões através do nosso site ou dos contactos que vos tenho deixado no final de cada uma das apresentações. Ok? Portanto, hoje o foco será a aplicabilidade do BIM para os profissionais de MEP, ou seja, para os sistemas da AVAC, circuitos elétricos e redes hidráulicas. E vamos perceber como é que estes profissionais poderão fazer usufruto dos modelos de arquitetura e de estruturas para enquadramento e início de desenvolvimento dos seus projetos de especialidades. Portanto, o tema de hoje é BIM em projetos de especialidades. E com a abordagem do BIM no âmbito do desenvolvimento dos projetos de especialidades, fechamos então o ciclo no que toca à fase de design. No final desta fase, os diferentes modelos proporcionarão às equipas e intervenientes ajudantes a utilizarem não só as informações, como também as características dos modelos, dos elementos, aliás, que compõem esses modelos, precisamente para esses processos ajudantes. É então essa utilização desses mesmos modelos que permite a estimativa de quantidades e custos associados com muito maior exatidão do que nos processos tradicionalmente feitos em CAD. Ok? Portanto, hoje será então o fechar do ciclo desta fase de design com a abordagem aos projetos de especialidades. Quando falamos de especialidades, falamos inevitavelmente sobre os sistemas de ar, de água e eletricidade, que são as principais redes que suportam os designados Building Services, como a iluminação artificial, o aproveitamento de luz solar, as telecomunicações e sistemas de alarmes, como também o fornecimento de energia e águas para os mais diferentes sistemas. Portanto, dimensionar geometricamente a disposição dos equipamentos e dos traçados de redes, articulado a uma parametrização eficiente dessas mesmas redes que eu nomeei, permite-nos saber com muito maior rigor a ocupação de espaços, a performance de cada uma das redes, tendo em conta os mais diferentes requisitos e, especificamente, permite-nos também quantificar os equipamentos e a que circuitos estão esses equipamentos ligados, entre muitos outros aspectos que nos tornarão muito mais produtivos em termos do desenvolvimento do projeto. Mais à frente teremos uma apresentação mais prática onde se pretende evidenciar a sintonia entre a disposição de equipamentos e redes
versus o dimensionamento e performance dessas mesmas redes. Tal como vimos nas sessões anteriores, também os mesmos princípios são válidos para a articulação dos diferentes envolvidos, através do dimensionamento, aliás, do desenvolvimento do plano de execução de um projeto BIM. São válidas e também vitais a coordenação dos modelos, de modo a permitir que os equipamentos que estamos a dimensionar caibam em determinados espaços ou não, ou seja, vermos logo tridimensionalmente como é que o dimensionamento que nós definimos está articulado com as restantes disciplinas e precisamente que ações serão necessárias ajudando para solucionar eventuais incompatibilidades. Por fim, e também de extrema importância, a parametrização dos componentes BIM, que nos permite estudar performance de redes de água, de ar, estudar a energia associada a determinados circuitos elétricos e, por isso, quais também as características das fontes de energia, cabos e fios que devemos associar aos circuitos, entre muitas outras análises, como, por exemplo, o rebalanceamento de cargas, que poderemos estudar a partir do modelo BIM que estamos a desenvolver. Em cima disso, temos, claro, a quantificação automática dos equipamentos e dispositivos que incluímos ou que vamos incluindo no nosso modelo, bem como a criação dinâmica das peças desenhadas no final, com a inclusão das vistas que vamos produzindo ao longo do nosso projeto. Portanto, aqui, como no projeto de estruturas abordado na sessão anterior, o modelo de arquitetura vai-nos fornecer as diretrizes em termos de coordenação espacial dos nossos projetos de especialidades, ou seja, vai-nos permitir facilmente, em qualquer altura, perceber qual a altura a que estão os tetos falsos, vai-nos permitir perceber o que são cada um dos espaços através da respectiva identificação, se estamos perante uma zona de casa de banho, uma zona de hall, uma cozinha, um gabinete, o que quer que seja, e idealizar com isso, desde logo, do modo expedito, um possível traçado de redes ou disposição de equipamentos e dispositivos, tendo em conta, claro, as condições de traçado e existência de, por exemplo, elementos estruturais. Aliás, então, as potencialidades do BIM revelam-se por completo na disciplina de MAP, onde a informação e as especificações de cada um dos elementos ou equipamentos têm aplicabilidade numa análise, por exemplo, de fluxos, num estudo luminotécnico, entre muitas outras análises, com a mais-valia de estarem totalmente integradas com o modelo geométrico propriamente dito. Ou seja, o BIM, nesta disciplina do MAP, é precisamente a manipulação da informação do projeto em cima de uma base tridimensional. Quanto à elaboração de um projeto de especialidades, e neste caso em particular da disciplina de eletricidade sob metodologia BIM, recordo mais uma vez que a parametrização de equipamentos e dispositivos elétricos é uma ação de extrema importância, uma vez que nos vai permitir extrair os outputs que precisamos ou que sejam necessários, consoante, por exemplo, uma fase de licenciamento ou uma fase de projeto de execução. Ajudando, podemos definir os diferentes circuitos que passarão por cada um dos equipamentos e dispositivos, como vamos ver na apresentação prática mais à frente. Deste modo, conseguimos criar dinamicamente os painéis de equipamentos de dados,
painéis de distribuição, entre muitos outros, que nos dão a ideia da interligação de cada um dos equipamentos com as fontes de alimentação, por exemplo. Este fluxo faz com que as equipas possam, ou possuam, neste caso, as ferramentas e os dados certos para, como referi, efetuar diferentes estudos, como a distribuição de cargas entre fases e se será ou não necessário efetuar um rebalanceamento de cargas. Podemos também efetuar estudos luminotécnicos, tendo em conta as dimensões do local, os fatores de influência na quantidade de luz e também o próprio layout do sistema de iluminação no espaço, tendo em conta os equipamentos de outras disciplinas. Quanto ao AVAC, os mesmos princípios de boas práticas na caracterização das famílias de elementos também se aplicam. A modelação dos diferentes traçados de redes vai nos fazer compreender desde logo qual a ocupação de cada um dos espaços por parte desses equipamentos. E a informação dos dispositivos faz-nos entender, desde logo, as perdas de cargas ou caudais de fluido associados a cada um dos traçados. Sejam eles traçados de distração, traçados de insuflação de ar, de condensados, de água quente de abastecimento ou outro tipo de rede. Podemos, perante os fluxos associados a cada um dos traçados e tendo em conta os requisitos normativos, dimensionar dinamicamente os diâmetros das condutas ou a dimensão da secção dessas mesmas condutas. E assim garantir que o fluxo em determinada secção será, por exemplo, de 2 metros por segundo. Ok? Portanto, aqui o dimensionamento gráfico e geométrico associado ao dimensionamento da própria rede. Outro tipo de análise possível de integrar no processo BIM é o estudo de cargas térmicas, que nos fornece elementos preciosos para o dimensionamento de determinado espaço e que nos permite escolher os equipamentos apropriados, tendo em conta precisamente as especificações e perceber de imediato qual o impacto que essa alteração tem na performance dessa própria rede. Os outputs, em termos de quantificação de equipamentos, dispositivos e acessórios, sejam eles de eletricidade, de AVAC, de águas ou outros, também são facilmente extraídos, como já vimos nas sessões anteriores, tão eficientemente quanto melhor for ou tiver sido o nosso trabalho em termos da parametrização dos elementos do modelo. Estes processos são válidos também para o projeto de hidráulica, com a rede de abastecimento de águas perdiais, a rede de esgotos, ou mesmo a rede de sprinklers, como sistema de segurança contra incêndios. Portanto, em termos teóricos, esta foi uma visão geral, mas agora materializando estes conceitos teóricos numa vertente mais prática, vamos passar então a uma breve demonstração de conteúdos, neste caso com recurso ao Revit. Eu vou aqui então passar para o projeto de eletricidade. Ora, cá está. E portanto, todo o processo de coordenação inicial do projeto é similar ao já falado na sessão anterior, com base na monitorização dos levels e dos grids. A partir do momento em que vejo representadas as informações dos espaços inferidas pela arquitetura, ou seja, se é uma casa de banho, se é uma cozinha, se é um hall, se é um gabinete,
se é uma garagem, uma zona por exemplo, uma copa, não é? A partir do momento em que eu vejo representadas essas informações, sei com rigor o que são cada um dos espaços. E, portanto, neste caso, para o projeto de eletricidade, utilizo um template de eletricidade para o desenvolvimento do meu projeto, onde vou inserir os meus elementos, os meus componentes, como quero chamar, tendo em conta o espaço e a altura a que eles devem ser implantados. E onde posso, inclusive, ver a compatibilização do meu projeto, por exemplo, com o projeto de AVAC, e ajudando a propor alterações ou alternativas de modo a articular os projetos de cada uma das especialidades. Portanto, eu tenho neste momento o projeto de arquitetura já pré-carregado. Vou só aqui então fazer o reload. E portanto, aqui vou-vos mostrar, como poderão ver, o meu projeto de eletricidade, no qual eu integrei o projeto de eletricidade para poder fazer aqui uma compatibilização, ainda que em termos visuais. Portanto, se eu vier aqui a uma vista em planta, eu consigo ver que tenho aqui, por exemplo, na zona do bar-restaurante, esta é uma informação do compartimento trazida pela arquitetura. Eu tenho aqui algumas incompatibilidades em termos de componentes que vou então ter de articular com a disciplina da AVAC qual a melhor solução então para solucionar esta incompatibilidade e ter articulados perfeitamente os dois projetos. Muito importante também as definições dos sistemas. Ou seja, eu consigo, aqui através da definição da eletricidade, então definir os tipos de cabos que eu vou ter depois para o meu projeto, em termos de tamanhos, em termos das próprias características, temperatura de funcionamento, tipo de isolamento e outras informações paramétricas. A definição das próprias voltagens que estão associadas ao meu projeto, a definição dos sistemas de distribuição, porque sem eles não conseguimos criar dinamicamente os circuitos, entre outras definições como os conduits e as esteiras por onde irão passar todos os nossos cabos e fios. Posto isto, selecionando diferentes equipamentos ou dispositivos, podemos criar os nossos circuitos. Ou seja, eu tenho sempre um System Browser que me acompanha o projeto, ok? E eu, por exemplo, tenho aqui alguns equipamentos, ok? E vou, neste caso, fazer então a atribuição destes mesmos equipamentos a um circuito. Ok? Vou escolher o painel que vai estar associado à distribuição de energia e vemos que o painel que eu aqui tenho tem associados todos estes circuitos e agora
o circuito número 2, que foi precisamente aquele que eu criei, de onde estão incluídos estes quatro elementos. Ok? Com isto podemos construir os quadros para cada um dos painel boards. Neste caso, este aqui é um painel board, e perceber como estão distribuídos os diferentes circuitos entre fases. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Neste caso, tenho já aqui criado um quadro para este mesmo painel, ok? E podemos ainda efetuar um rebalanceamento de cargas por forma a distribuir uniformemente as cargas entre as fases. Eu vejo que eu tenho aqui no meu quadro trifásico, tenho aqui a distribuição de cargas entre as diferentes fases, e então eu vou aqui fazer um rebalanceamento automático da distribuição de cargas, por forma a ter essa mesma distribuição muito mais eficiente, e haver aqui um equilíbrio. Para além dos panel schedules que são feitos para, neste caso, para os panel boards e outro tipo de painéis, como painéis de dados, tenho sempre a possibilidade de fazer então a quantificação de componentes do meu projeto. E tenho, por exemplo, para as minhas luminárias do meu projeto, tenho aqui, por exemplo, um quadro já que me diz que para este tipo de luminária tenho 57 unidades dispostas no nível da laje térrea, entre outros parâmetros que eu queira incluir no meu quadro, sejam eles parâmetros standard ou parâmetros que eu venha a criar para a própria família, por exemplo, com os shared parameters. Ok? Portanto, esta é uma visão geral que vos queria dar para o projeto de eletricidade, e a passar agora para o projeto de AVAC. Ok? Onde, mais uma vez, aqui os processos de coordenação do projeto são os mesmos, agora com um template de mechanical, não de electrical, de mechanical, porque é o que se apropria à disciplina de AVAC, que me disponibiliza logo de início os recursos para a criação das redes de ar e água. Portanto, posso ter no meu template apenas as famílias de componentes que o programa me disponibiliza por defeito, ou utilizar para arranque do projeto um template que já tenha construído, com nomenclaturas próprias já definidas, estrutura de vistas também já definidas, definição de redes quanto ao nome, apresentação visual ou filtros, etc. Portanto, e cada um desses templates iniciais ou já criados podem ser sempre progressivamente melhorados a cada projeto que façam, a cada recurso que entendam ser oportuno incluir no projeto, para terem já uma base potente para arrancar com o vosso projeto. Portanto, tenho aqui integrado o modelo de arquitetura. Vou só fazer o onload, porque não vou precisar dele para já. Ok? E, portanto, no que toca ao ar, temos já representados dois sistemas ligados à UTA que aqui podem ver, ou seja, a unidade de tratamento de ar. Portanto, temos dois sistemas de distribuição. Eles estão representados a cor diferente. A azul temos o sistema de insuflação de ar, e a magenta o sistema de retorno.
Implantei ao nível do TED False alguns dispositivos, por exemplo aqui o difusor, ok? E de onde podemos ver as características não só do local de implementação, mas também as próprias características do equipamento, ou seja, características que o equipamento vai fornecer à rede ou ao traçado onde ele vai estar inserido. Ok? Portanto, vou selecionar aqui uma outra vista. Ok? E eu posso ver que eu posso colocar a qualquer momento a própria tag do dispositivo e a informação da tag é precisamente a informação dos parâmetros do próprio dispositivo e, portanto, aqui tenho sempre a garantia de que a informação que eu parametrizo é com rigor associada à tag desse mesmo elemento. Se a informação alterar ou se o equipamento for outro com informação diferente, inevitavelmente, essa mesma informação vai alterar e, portanto, eu tenho sempre, sob a metodologia BIM, esta fiabilidade de informação do projeto versus a minha modelação. Portanto, posso também inserir aqui uma tag para, por exemplo, para a conduta. Ok? E esta tag dá-me automaticamente a informação associada ao fluxo dessa conduta. Ou seja, neste troço tenho apenas um componente, neste troço já tenho o fluxo vindo de dois componentes e, portanto, a informação sobre o fluxo, neste caso, na unidade de litros por segundo, é lida automaticamente. Ou seja, mais uma vez, aqui a informação inteligente, a informação paramétrica do modelo em articulação com a própria geometria. Portanto, vamos então aqui fazer, por exemplo, um dimensionamento automático de um troço, tendo em conta alguns dos requisitos. Eu vou aqui fazer uma seleção aqui para o sistema de retorno, ok? E vou então só aqui selecionar um troço, ok? Tenho aqui um troço selecionado e vou dimensionar esse troço. Portanto, o que eu fiz até agora foi uma primeira aproximação, uma disposição, um tipo de dimensionamento de troço, mas eu tenho requisitos. E, portanto, interessa-me que, em termos de altura, esse dimensionamento automático não exceda, por exemplo, os 300 milímetros, porque é a altura disponível que eu tenho no meu TED False. Tenho um bocadinho mais, mas interessa-me salvaguardar aqui uma margem, por exemplo, para isolamento das condutas e vou, por exemplo, colocar aqui uma velocidade de conduta, visto que estamos a falar de uma conduta de extração, de 5 metros por segundo. Portanto, vou então fazer correr aqui o meu cálculo, ok? E vou esperar então que o programa faça então a sua análise. E aqui vemos que houve para a conduta que eu selecionei com os requisitos que eu defini um dimensionamento que me garante que aquela conduta se insere no espaço que eu quero e respeita ao mesmo tempo os requisitos que eu defini. Se for então aqui a outra vista, por exemplo, e quiser, neste caso, por exemplo, uma legenda, então eu rapidamente posso inserir uma legenda
neste caso, interessa-me controlar o aspecto de velocidade, não é? E ela automaticamente vai-me colorir esta rede, sabendo então que o verde está associado a 5 metros por segundo, que está precisamente dentro deste intervalo. Se eu, por exemplo, chegar aqui a um troço e fizer aqui, por exemplo, uma alteração, por exemplo, para 400, a conduta redimensionar-se-á e então a coloração será automaticamente atribuída consoante o intervalo. Portanto, graficamente conseguimos ter sempre um controlo sobre aquilo que estamos a modelar e a dimensionar. Ok? Voltando à dimensão anterior, creio que eram de 950 milímetros, portanto, vou ter então a minha coloração inicial. Isto pode ser sempre, pode sempre aparecer ou não, tendo em conta o estilo de visualização que nós definirmos. Ok? Para os, ainda acrescentar que também para o projeto da AVAC tenho sempre o acompanhamento do meu System Browser que me dá informação sobre os sistemas, neste caso de AVAC, que eu tenho no meu projeto, de onde tenho um sistema de retorno que é precisamente o iluminado, a magenta, e tenho 2 de insuflação. Portanto, para projetos de hidráulica, a lógica também é semelhante, mas temos tubagens em vez de condutas. Queria ainda mostrar-vos um exemplo de uma família, porque tenho vindo sistematicamente a frisar a importância das famílias, da parametrização das famílias, e portanto queria mostrar-vos aqui um exemplo, neste caso, de um ventiloconvector, e expor, no fundo, a diferença entre o que é a parametrização de um componente e o que é a não parametrização de um componente. Ok? Portanto, penso que será este, cá está, e portanto, neste caso, tenho um ventiloconvector em que tenho apenas a geometria, que para uma primeira abordagem, para um primeiro dimensionamento, serve bastante bem, mas a partir do momento em que queremos trazer informação de parâmetros para o nosso projeto, para precisamente termos a possibilidade de estudar as redes, de estudar fluxos, de estudar a distribuição de eletricidade, esta situação em particular não nos serve, não nos entrega os outputs que queremos. E portanto, teremos de ter então uma família que tenha conectores paramétricos, ou seja, eu tenha a minha família parametrizada não só ao nível da geometria do equipamento, mas também em termos do próprio material, em termos de parâmetros de eletricidade, de parâmetros de fluxo, de perdas de carga, que são importantíssimos para a criação dos próprios sistemas e a inteligência desses sistemas que eu tenho vindo a falar. Portanto, este equipamento é muito mais capaz de nos entregar outputs de projeto. Ok? Portanto, voltando aqui aos nossos slides, e para terminar, gostaria de recordar que as metodologias BIM permitem que as equipas a médio prazo sejam capazes de desenvolver projetos muito mais agilmente do que no caso. E é por isso que a modelação associada à parametrização dos elementos é bastante importante e vai-nos trazer aqui grande competitividade.
e tempos de resposta muito mais curtos. A modelação não é um processo trabalhoso e exaustivo e traz-nos essas vantagens todas que podemos abordar aqui ao longo da própria demonstração. Existirá um pico de esforço inicial, obviamente, principalmente com a criação de famílias próprias, de templates, de nomenclaturas próprias ou normalizadas, mas é por isso que a MyTeam atua nesta área como empresa de serviços de apoio ao desenvolvimento de projetos BIM, para que a transição das metodologias CAD para as metodologias BIM seja feita de um modo mais assertivo, de um modo mais célere e vos permita, em pouco tempo, ganhar uma vantagem competitiva sobre aqueles que ainda não atualizaram as suas metodologias de trabalho. Portanto, podem contar connosco, contactem-nos caso pretendam dar passos em frente com a transição para as metodologias BIM ou otimizar determinados processos que entendam não estar devidamente atualizados ou que não estejam a responder da forma que queriam. Portanto, hoje finalizamos a abordagem ao BIM em termos de design e dimensionamento do projeto e na próxima sessão passaremos então para uma abordagem deste tema, mas na ótica da utilização dos recursos BIM por parte do construtor, tendo em conta o planeamento construtivo e como é que poderemos utilizar essa informação de projeto para estudarmos inclusive os custos associados aos recursos, sejam eles de materiais, de equipamentos, etc. Portanto, não percam no próximo dia 25, precisamente a continuação deste tema, agora com a análise do 4D, ou seja, o planeamento do fazimento construtivo. Peço-vos então, se tiverem algumas questões que as coloquem no chat ou que nos façam chegar para os contactos ou da MyTeam ou para estes contactos que eu aqui apresento. Então, não sei se existirão mais algumas questões ou alguma questão que queiram colocar, mas sendo assim, dou por concluído então esta apresentação e deixo-vos os melhores cumprimentos, disponham e até breve.